Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Robadel, mais conhecido como Dudu. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o evento da Hora do Horror, sobre o Hopi Hari, enfim, são várias perguntas aí que eu vou responder. A primeira pergunta é a seguinte: falar sobre a carreira e o que motivou a trabalhar com arte e se mudou de profissão, né? Então vamos lá. Eu desde muito pequenininho eu já tenho esse chamado, né? Esse dom que eu acho que a arte traz você, né? Você é convidado praticamente a fazer parte da arte. E eu desde muito pequeno eu sempre gostei muito do Bozo, do Balão Mágico, né? Eram pessoas e artistas que eu me inspirava muito para trabalhar com arte. Eu gostava demais de televisão, de teatro, tudo que eu via, eu ficava encantado e eu queria fazer parte daquilo. Na verdade, eu comecei a fazer teatro na escola, então as escolas sempre incentivavam, sempre tinha uma apresentação, sempre tinha alguma coisa que eles faziam e eu estava sempre envolvido nisso, né? Sempre nas apresentações lá eu estava super envolvido. E aí, mais pra frente eu comecei a estudar, fazer alguns cursos técnicos, para ver se eu gostava realmente daquilo, e eu fui me identificando, mas eu considero que eu comecei profissionalmente numa escola que eu estudava, que uma professora de literatura, a Celina, me convidou e falou: olha, você tem o dom, você poderia fazer parte do grupo de teatro que a gente tem aqui na escola, que tinha um teatro super bacana dentro da escola, assim, um teatro todo equipado. E aí ela falou: olha, tem esse grupo, acho que seria interessante de você fazer parte dele. E aí eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, eu me identifiquei super com um grupo, assim, que eram pessoas super descoladas, super alto astral. E aí lá o trabalho era um pouquinho mais sério do que eu já fazia. E aí a primeira peça que eu fiz foi Édipo Rei, e eu fazia o personagem Tiresias. A partir daí, o bichinho da arte me picou de verdade e eu continuei pro resto da vida, sempre estudando, sempre aprendendo, fazendo novos cursos, e eu não parei mais. Na verdade, quem trabalha com arte sabe o quanto é difícil de você trabalhar, ganhar o seu dinheiro, sustentar, pagar suas contas. Então, ao longo da minha carreira, claro que eu tive que parar algumas vezes e trabalhar com outras coisas. Aí eu já fui office boy, já fui assistente administrativo, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em muitas coisas, né? Para que eu conseguisse me manter na arte, né? Fazendo o que eu gostava, mas paralelo a isso. E depois, só bem depois, quando eu já estava bem maior, já com uns 20 anos por aí, que aí eu comecei a viver mais de arte, mas sempre paralelo com outro trabalho. Depois que eu fui pro Hopi Hari, que aí eu continuei só trabalhando com arte. Bom, a segunda pergunta é: como foi o primeiro contato com o evento e como conheceu, se foi chamado para participar e como foi o processo e experiência? Bom, antes eu preciso dizer que antes de eu trabalhar no Hopi Hari, nesse evento, né, de terror, eu trabalhei nas Noites do Terror. Então eu fiz alguns anos lá de Noites do Terror, que eu fui fazer um teste. Na época eu precisava de grana lá, eu morava em São Paulo, eu precisava de grana para me manter, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá no Play Center para fazer as Noites do Terror com o Juan da Indiana Mystery. Eu fiz o teste, passei e sou muito grato a ele. Foi lá que eu conheci muita gente bacana, incluindo o Nildo, que todo mundo fala, né? Que eram os dois apresentadores, eu no Hopi Hari e o Nildo lá no Play Center. E assim, eu sou muito grato ao Play Center por tudo, por toda a experiência, por tudo que fizeram por mim, principalmente ao Juan, que me deu essa oportunidade, né? E aí depois eu fui pro Hopi Hari. Então, para vocês terem uma ideia, que depois eu vou contar, mas em 99 eu já trabalhei no Hopi Hari. Aí eu saí do Hopi Hari, voltei para São Paulo e só voltei pro parque em 2005, 2006. 2005 eu voltei como coordenador de eventos, que o Zambelli me chamou para fazer a Hora do Horror, que ele precisava de alguém para coordenar e assim, dar um auxílio lá nos túneis
porque ele queria alguém que manjasse de susto, dos túneis, para ser uma experiência imersiva, para que o susto funcionasse. E como ele já tinha visto meu trabalho também lá no Play Center, ele me chamou para dar essa consultoria e eu fui como coordenador pela IEP na época, que era do Emerson, o Emerson Kuhlman. E aí nós fizemos lá toda a consultoria para ele, eu coordenava os túneis, então quando o túnel estava legal eu já ia para outro túnel, aí eu ia acertando, aqui você fica aqui nesse ponto para dar susto, então as coisas foram funcionando desse jeito. Mas eu volto para o parque só em 2006. Em 2006 teve o evento, mas nós não participamos do elenco, né? E aí, em 2007, foi quando eu realmente entro pro elenco da Hora do Horror, que era o elenco do parque. Então, todo mundo que fazia o show de abertura e encerramento era o elenco do parque. E aí, foi a primeira vez que eu tive realmente o contato com essa área de terror, essas coisas, né? Então é muito legal que assim, cara, vem muitas imagens na minha cabeça assim de como começou, mas eu preciso contar depois para vocês esse período que eu entrei no Hopi Hari em 99, saí em 2001, aí eu volto para São Paulo, aí eu faço um monte de evento em São Paulo, inclusive nas noites do terror, fazendo todas as noites do terror até 2005. E aí começa a minha relação realmente com o Hopi Hari. Aí eu conto numa próxima oportunidade aqui para vocês. Bom, a próxima pergunta é se durante o evento qual parte eu mais gostava e por quê. Preciso lembrar que em 2006 eu comecei a trabalhar no Hopi Hari como ator. Então eu trabalhava na área de shows. Eu era do Caminda, e aí eu fazia o Clap Clap, e aí também participava dos espetáculos de rua, e só depois que eu fui pro palco da Hora do Horror. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho. O embrião do Hopi Night começou em 2006, lá nas ruas de Caminda, ali naquela rua principal de Caminda, aonde tem a Giranda Mundi. E aí o Zambelli, já sabendo que eu trabalhava com balada, que eu trabalhava apresentando, que eu trabalhava com eventos, ele me convidou para pegar o microfone e falar, vai lá e agita essa galera aí, porque eu preciso que esse evento funcione. E aí foi o que eu fiz, eu me caracterizei de gato, eu e a Lia, minha parceira na época, a atriz que trabalhava comigo, a gente já dançava, e aí colocaram o microfone na nossa mão e a gente tocou. Bom, começa daí. Só para vocês terem uma noção. Em 2006, o elenco não participa da Hora do Horror. Só em 2007 que o Zambelli tem a ideia de colocar o elenco do parque fazendo os shows de abertura e encerramento da Hora do Horror. E aí todo mundo tinha o seu personagem. Foi aí que eu criei o primeiro personagem, que era o Fauno, porque era o Pesadelos. O Zambelli me deu uma sinopse, passou pro grupo, né, uma sinopse e falou, a gente precisa criar personagens que sejam desse universo. E aí cada um foi dando uma sugestão, alguns ele já tinha. E aí a gente foi produzindo as coisas do jeito que dava na época, assim, né? E aí eu produzi o Fauno, foi o primeiro personagem que eu tive a ideia de fazer na Hora do Horror. E aí eu tive uma ideia, antes de começar o evento, eu falei, olha, vê se vocês compram essa ideia. Para ser um diferencial da Hora do Horror, né, diferente das noites do terror do Play Center, a gente podia colocar o show de abertura, uma balada no intervalo até o momento do show de encerramento. E aí eu acho que isso vai atrair muito a galera assim pra cá, porque era muita gente jovem, muita gente descolada, muita escola, né? E eles queriam aquela bagunça também, queriam a pegação, queriam tudo isso, né? E aí o Zambelli foi meio contra na época assim, mas o Zeca comprou essa ideia e falou, vamos fazer um teste. O Zeca era o coreógrafo na época. E o Zeca falou, vamos fazer o teste. Dudu, você topa fazer? Eu falei, topo. Ele falou, vai lá, pega o microfone, a gente vai colocar o DJ e você faz, vamos ver. E aí, beleza. Aí começou a balada. Foi muito legal, deu muito resultado, porque quem não gostava dos túneis ou quem não queria ir para as ruas para tomar susto, ficava ali curtindo a baladinha com a gente, né?
Então, para falar a verdade, não tem uma coisa que eu gosto muito. Eu gostava do show de abertura, eu achava maneiríssimo fazer, porque eles eram muito impactantes. Os meus personagens, eu sempre criei eles com uma potência, né? Assim, então nem sempre eu era o personagem principal, mas tinha alguma ligação com aquele contexto. Então, por exemplo, o Fauno, ele não era o personagem principal da história do Pesadelos, mas ele acabou se tornando um ícone naquele evento, né? Porque eu ficava durante muito tempo no palco, desde a abertura até o encerramento, passando pela balada, animando a galera. Então, acho que isso me marcou muito, assim, todos os momentos eram legais, porque era o primeiro evento que a gente estava fazendo, com todo o elenco do parque no palco, então isso era muito bacana. Eu não tenho, assim, uma coisa que eu gostava mais. Vou dizer que eu posso puxar sardinha um pouco para a parte da balada, porque eu tenho um pouquinho dessa criação. Então esse DNA aí, quem criou também fui eu, junto com o Zeca e o Zambelli, que deu o aval de a gente fazer, e depois a diretoria gostou, os vendedores amavam, porque vendia muito nas escolas quando falava que tinha balada e tal. Então era muito legal. Então essa acho que é uma parte que eu gostava bastante, era a parte da balada. Para isso eu precisava quebrar o personagem, não era tão fácil de fazer isso, porque para as pessoas entenderem, pô, mas ele tá lá no palco fazendo show de abertura, de repente ele tá lá na frente rebolando, dançando, né? Não tem nada a ver, mas as pessoas entendiam e sempre entenderam, e foi super legal, porque ficava um personagem ícone ali no palco, interagindo com o público. E isso foi crescendo ao longo dos anos. Então eu gosto muito da parte da balada, realmente. Bom, a quarta pergunta é: houve alguma edição que você fez personagem de rua ou túnel? Não, no Hopi Hari não. No Play Center sim, eu fazia só túnel, não fazia rua. Eu não gostava de fazer personagem de rua nas noites do terror, né? Eu fugia, porque o pessoal apanhava muito e tal, não sei o que. Nos túneis eles são mais controlados, então você consegue lidar com o público melhor ali, e eu acho que o medo ainda é mais forte, né? Assim, as pessoas sentem mais medo de entrar num espaço fechado, né? Elas pensam duas vezes antes de fazer qualquer bobagem. Então a gente não sofria muito dentro dos túneis, ao contrário, a gente se divertia muito vendo as pessoas tomarem susto, né? A gente não podia rir, claro, mas tinha vezes que não dava para aguentar. Mas no Hopi Hari eu nunca fiz, só fiz palco. Então eu fazia o show de abertura, a balada e o encerramento, mas nunca fiz a parte dos túneis, exceto nessa época que eu falei para vocês, em 2005, que eu fui como coordenador da IEP para trabalhar com os túneis exclusivamente para acertar, alinhar esses personagens dentro dos túneis para que eles funcionassem como uma experiência imersiva. A próxima pergunta é: você já atuou em mais de uma área do parque? Esse era o seu objetivo ou foi aprendendo e conquistando outros setores? Bom, eu já expliquei que eu em 2006 entrei como ator. Então, a minha função lá dentro era atuar, certo? Então, o ator, ele pode cantar, pode dançar, pode fazer qualquer coisa dentro das artes cênicas. Então, eu fiz muita coisa lá dentro do Hopi Hari como ator. E aí, até tem uma próxima pergunta que vai falar sobre isso, né? Sobre um período que eu fiquei sem me apresentar na Hora do Horror, mas é porque eu fiquei de 2006 até 2010 na área de shows. Então eu fazia os shows e fazia os eventos. Então todos os eventos que tinham lá no parque eu estava envolvido, porque o Zambelli confiava muito em mim na época, assim, e porque eu gostava realmente de fazer os eventos, né? Era puxado, era cansativo, mas eu gostava de fazer. Então, até 2010 eu fiquei na área de shows. Depois de 2010 eu mudei de departamento. Eu fui para a área de conteúdo, que é a área de criação, é a área que cria os eventos. A partir deste período, tem um período antes que eu dei uma contribuição também em algumas coisas, mas conta mesmo que eu comecei a fazer os eventos, criar os eventos, a partir de 2010.
E aí, a partir de 2010 até quando eu saí, 2016, se eu não me engano, 2016, todos os eventos que tinham no parque era eu que criava, eu que fazia, eu que escrevia, eu que pesquisava, ia atrás dos temas, roteirizava, era tudo eu. Inclusive os shows. Tem um espetáculo que bastante gente viu, que era o Piratas e o Encanto das Fadas, fui eu que escrevi, roteirizei, ajudei na direção. Então tem muita coisa que eu fiz lá dentro que as pessoas desconhecem. As pessoas sempre ligaram o Dudu ao evento Hora do Horror, mas eu fazia muito mais coisas que isso, né? Então eu fazia os espetáculos do Caminda, por exemplo, fazia Arlequim e seus dois patrões, fazia Magia de Sonhar, fazia Rabitares, fazia Brown City na rua, fazia a Vila Sésamo, os bonecos, que na época era Vila Sésamo. Então a gente fazia muita coisa. E aí eu fui também fazendo os eventos, que era Hope Night, Hora do Horror, algumas coisas, alguns eventos que tinha tipo de aniversário do Hopi Hari, que era shows de rua. Então eu sempre estava envolvido com isso também. E aí a partir de 2010 realmente eu passo para conteúdo e eu sou a pessoa responsável por criar todos os conteúdos do parque. Esses conteúdos, eles iam desde o anúncio da central que fica falando no Hopi Hari até os eventos. Então tudo passava pela minha criação, junto com a equipe de marketing, né? Então na época era eu e o Zambelli e tinha mais um que era o Thiago, que ele trabalhava junto com a gente. O Thiago atuava mais na parte administrativa, eu na parte criativa, e o Zambelli, ele era o líder da gente, ele era o nosso gerente, e ele que dava o aval, se aquilo estava legal, se não estava, se podia melhorar, se não podia, se podíamos fazer diferente ou se estava tudo ok. A próxima pergunta é: qual personagem da Hora do Horror você mais gostou de fazer? Muita gente pergunta isso, mas olha, eu vou falar a minha opinião. A gente como ator, a gente tem esse trabalho de criação, de desenvolvimento do personagem, de como ele vai falar, como ele vai andar, como vai ser os trejeitos dele. Então a gente se apega muito ao personagem, porque a gente passa um longo período trabalhando em cima dele. Então, pra mim, não existe isso de você gostar mais de um personagem ou de outro. É a mesma coisa que pegar meus dois filhos e falar qual você gosta mais. Não existe, eu gosto dos dois iguais. E os personagens, eles são a mesma coisa. Tem personagem que, claro, se destaca um pouquinho mais, tem personagem que ele é mais divertido de fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O personagem do Palhaço 13 foi um dos mais divertidos de fazer, porque o personagem me permitia criar coisas malucas. Então, eu podia despirocar no palco que estava tudo bem. Já o personagem Fauno, eu tinha limitações. No personagem do Coringa, era muito legal também, porque era uma coisa meio sarcástica. O Mr. Freak também era legal de fazer, porque ele carregava essa carga do circo, né, da coisa misteriosa, que as pessoas achavam ele meio místico, tal. Pô, mas por que ele tem a cara desse jeito? Por que a maquiagem é assim? Por que ele tira a peruca e de repente ele é uma pessoa quase que normal, mas maquiado, né? Então todos eles têm alguma coisinha assim, que é muito legal de fazer. Pô, o Usher, que foi super divertido, mas pô, ele é um militar, tal, não sei o que, né? Eu conseguia fazer essas quebras também para eu me divertir durante o evento, né? Para não ficar muito pesado o clima, tal. Mas não tem um queridinho assim. Se eu for colocar mesmo na ponta do lápis assim, e falar assim, poxa, qual que eu me diverti mais fazendo? Eu acho ainda que foi o Palhaço 13, que foi muito legal, assim. É um evento muito bacana. Eu tenho muito orgulho de ter feito, criado cada coisinha ali, cada personagem, de ter criado aquele layout do palco
que foi uma inovação, porque os palcos sempre eram muito escuros, né? E a gente colocou cor no palco, assim, todo mundo falou, mas é terror, vocês vão colocar tudo coloridinho, e funcionou muito, foi muito legal, porque tinha quebra com os personagens. Então, se eu colocar um personagem que eu mais gosto, eu acho que realmente foi o Palhaço 13. Mas, se for por sucesso, por ele ter chamado mais atenção, o Mr. Freak, ele é um personagem que tá lá no topo, assim, né? Mas como eu falei, eu não tenho como escolher um só e falar eu gosto mais desse ou mais do outro. O Fauno, por exemplo, é um personagem que eu carrego pra minha vida, que foi o primeiro. Então, cada personagem, cada ano, aí ele se torna o querido daquele ano. Não tem muita explicação só quem trabalha com arte vai entender realmente o que eu estou dizendo, que assim, não tem como você selecionar um e falar, esse era o que eu mais gostava de fazer. Eu gostava de fazer todos, eu me diverti com todos. Bom, agora a pergunta é, eu como Mr. Freak, se eu participei da criação da história do personagem e se todo evento cada ator faz isso com o seu personagem. Bom, essa é uma coisa meio polêmica, porque eu como ator, eu sou criador do meu personagem. Então, seja que eu criei ele do zero, no caso do Mr. Freak, mas tem muita gente que recebe um personagem X e fala assim, você vai ser, por exemplo, o Demont. A gente passou pro Demont, você vai ser o Palhaço Branco. E aí ele cria a gênese dele, que tem que fazer sentido com toda a história. Quando eu criei a gênese do Mr. Freak, eu me embasei, assim, de como ele pensava, de como foi a história dele, de como ele andava, como ele era fisicamente, para que depois a gente fizesse isso na caracterização, na minha atuação do palco, né? Então, essa criação é chamada de Gênesis. Gênesis é a história que você conta você pode contar desde quando o personagem nasceu até os dias de hoje, né? Mas você detalha tudo que você quer colocar no personagem que evidencie como é a vida daquele personagem ou como ele se mostra para o público, né? No caso do Mr. Freak, fui eu que fiz do zero. E ele fazia total sentido para a trama que iria existir naquela época, né, de 2009, do Circo dos Horrores, que o Zeca estava montando o show. Então eu tinha uma ideia do que ia ser, e aí o meu personagem fazia sentido porque eu era o apresentador do circo e depois eu ficava na balada. Então já tinha essa ligação. Eu criei cada coisinha do Mr. Freak para que ele ganhasse forma, para que ele tivesse um alicerce muito fundamentado, para que quando eu fosse dar uma entrevista ou estivesse no palco, as pessoas logo identificassem essas características que ele tinha, né? Então, muita gente me perguntou na época e aí vazou essa gênese para um blog que eu acabei mandando sem querer, né, para eles. Eles fizeram uma entrevista para mim e eu acabei mandando a gênese do personagem. E todo mundo falou, nossa, mas todo mundo faz isso? Não, nem todo mundo faz isso, nem todo ator faz isso. Tem ator que cria o personagem ali na hora, ou cria um pouquinho antes, cada um tem o seu processo. O meu processo é de criar a gênese desses personagens. E aí isso me gabarita para que eu tenha uma firmeza muito grande em estar em cena e saber como ele age, como ele pensa, como ele é, então qual a característica dele, né? E isso foi fundamental para o sucesso do personagem. Agora, se outros personagens fazem, se outros atores, né, na verdade fazem, aí eu já não sei, porque é o trabalho individual de cada artista. Eu sei que o Luquinhas, na época que fazia o Demont, quando nós passamos a ideia do personagem para ele, ele também criou a gênese dele, porque ele pensa muito parecido comigo como ator. Então ele foi lá e criou a gênese dele que fizesse sentido com a minha história e com a história que nós estávamos contando no palco. E eu acho que isso enriquece muito o trabalho do artista e do personagem. Então o personagem cresce muito com isso e ele acaba se encaixando, né?
É como se fosse uma engrenagem, tudo tem que funcionar bem. Então nenhum personagem pode estar deslocado, todos eles têm que fazer sentido ali em cima daquele palco. Então eu acho que isso vocês entendem bem, que nem sempre isso é visível para vocês, mas que existe esse trabalho do ator, da criação, né? E cada um tem o seu método. Bom, pessoal, a próxima pergunta é se aquele vídeo do TikTok, né, que fizeram muito bem feito, aliás, por sinal, se ele está com a história do Mr. Freak completa ou se faltam algumas informações. Realmente faltam algumas informações, tá? A gênese completa eu vou ler aqui para vocês agora. Essa aqui é a original mesmo. Fui eu que criei cada palavrinha dessa daqui e que fazia todo sentido lá no show de abertura e no show de encerramento, tá? E aí vocês vão identificar muitas coisas legais aqui nesse texto que eu fiz, que é a gênese do personagem Mr. Freak. Então prestem bem atenção porque eu vou ler. Então meu olho às vezes vai para baixo aqui, mas é porque eu tô lendo no computador aqui, porque eu não lembro tudo de cabeça também, tá certo? Então presta atenção aí na história real do Mr. Freak. O Mr. Freak, ele era filho único de pais ciganos que moravam em uma velha carroça. A fonte de renda do casal era a leitura de mãos, adivinhações e apresentações em praças públicas com suas danças típicas. Eram considerados pela sociedade pessoas amaldiçoadas por seus dons paranormais. O nascimento daquela criança chocou a todos por ser um bebê muito estranho, deformado, com aparência animalesca. Alguns diziam que aquilo era a maior prova da ira de Deus contra o casal e que aquela criança era realmente amaldiçoada. E como pagamento de todos os pecados, mentiras e profecias, ele havia nascido. Um grupo de pessoas, numa noite de lua cheia, atearam fogo na carroça com toda a família. A mãe conseguiu salvar o bebê jogando ele para fora, mas na tentativa de se salvar e salvar seu esposo, que ali dormia bêbado, após uma noite de muitas humilhações, a carroça foi consumida pelo fogo e os dois morreram. Uma mulher misteriosa recolheu aquela criança, que era considerada amaldiçoada. O bebê então foi levado a um circo decadente e falido e deixado com um grupo de saltimbancos circenses que estavam instalados na cidade, e depois disso nunca mais ninguém o viu, assim como o circo, que nunca mais também se apresentou ali. A mulher misteriosa era, na verdade, uma cigana que fazia parte da trupe e cuidou, protegeu, deu todo o carinho ao Mr. Freak, como se fosse a mãe dele mesmo, como se fosse uma mãe. A cigana teve uma visão de que ele seria um grande homem dentro daquele circo e que o circo um dia voltaria a funcionar. Mr. Freak, como ele mesmo se intitulou, por desconhecer seu nome verdadeiro, nasceu com uma anomalia genética. Seu olho direito parecia um olho de um felino e o outro olho ele não enxergava, era cego. Seu rosto ficou com a pele fina e semi-deformada por conta das queimaduras. Desde criança, dentro do circo, gostava de maquiar-se de palhaço, pois assim as pessoas não poderiam ver o seu rosto e como ele realmente era. Mas como palhaço, no picadeiro, não teve muito sucesso. Ele não tinha o dom de fazer as pessoas rirem. Os anos se passaram e Mr. Freak tornou-se um adulto e muitos artistas morreram de velhice. E por gratidão àquela família que o criou, a família do circo, né, a Man Baby que o criou, ele levou consigo um objetivo na vida: fazer o espetáculo do circo voltar. Mas dessa vez, não como era antes. Era com artistas diferentes em todos os sentidos. Ele passou a acolher pessoas e bichos que eram consideradas aberrações e dar-lhes uma vida mais digna, assim como ele teve. Desde então,
Mr. Freak fundou a sua própria trupe junto com a cigana, denominada Circo dos Horrores. Com essa experiência nos picadeiros, virou um incrível apresentador e transformou essas pessoas excluídas pela sociedade em artistas para que chocassem o público e o fizessem pensar nos seus valores éticos e morais. A única coisa que conseguiu no início foi um maior repúdio por parte de uma sociedade ainda muito conservadora. Porém, o Circo dos Horrores ganhou fama e atraiu a curiosidade de muitos, a começar por sua lona negra improvisada, com cartazes bizarros que anunciavam criaturas repugnantes e um ambiente de muito mistério. O sucesso foi garantido, com milhares de espectadores por onde passava, e sua trupe sempre aumentava. Foi então que ele conheceu o Demont. O palhaço branco, tenebroso, sarcástico e com requinte de crueldade entrou para a trupe e se tornou seu grande parceiro e amigo por longos anos. Até que essa amizade, ao longo desses anos, tornou-se rivalidade por poder. Só havia uma pessoa que era capaz de conter a ira de Demont: a cigana. Desde então, Mr. Freak roda por todo o mundo, apresentando suas monstruosidades e impressionando seu público sedento de morbidez. Este ano é a vez de apresentarem-se no maior parque temático da América Latina, o Hopi Hari, no seu maior evento de terror do país, a Hora do Horror 2009, Circo dos Horrores. Foi exatamente assim que eu escrevi cada historinha dessa aqui, cada parágrafo desse aqui, e vocês veem que faz todo sentido com a cigana estar no palco, com o Demont, porque aquela rivalidade que tinha entre eles. Então isso é muito bacana, que vocês viram isso lá no palco, mas vocês não sabiam todas as informações completas, mas agora vocês já sabem, porque aí não tem mais segredo para guardar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, a próxima pergunta é quase igual. Tem algum detalhe sobre o personagem que você sabia, escondido do público, podia revelar? Eu acho que já está explícito aí na pergunta anterior, né, da história do Mr. Freak. O resto tudo era contado ali cenicamente, né? Então não tinha muito o que guardar de segredo, né? A gente sempre deixava nos shows, o finalzinho, um gostinho de quero mais. Isso virou parte do DNA da Hora do Horror, que a gente foi levando isso sempre adiante, né? Então, o mais interessante, eu acho que de tudo isso, é que nunca tinha um ponto final, se vocês repararem. E ele sempre dava margem para que as pessoas também pudessem participar de uma forma mais lúdica, de ela imaginar como seria o restante daquela história, né? Isso faz parte dos filmes de suspense, isso faz parte desse universo de terror também, você ficar imaginando, nossa, o que aconteceu, o que aconteceria, né? Por que será que ele fez isso? Eu acho que ele fez isso por tal, sei lá, entendeu? Então, tipo assim, faz o público pensar um pouco também e ajudar a criar, porque o público também começa a criar uma história paralela na cabeça, né? Então eu achava isso sensacional e eu sempre gostei disso. Então não tinha nada escondido, o que era para mostrar estava mostrado ali. Por todo o evento, a história era contada nos túneis, era contada nos personagens de rua, era contada no palco. Então tinha o ARG, né, que funcionava antigamente, que também contava um pouco da história. Então tudo isso era interligado para fazer o espectador ter uma imersão, né? Ser uma experiência imersiva no evento. Então não tem nada que era escondido, assim, tudo está aqui às claras, e eu li completo para vocês uma coisa que a gente nem mostrava, que é a gênese do personagem. Então, a próxima pergunta é se tem algum personagem da trama que também tinha relevância na história.
como eu mostrei para vocês, sim, né? Tinha o Demont, que ele tinha muita relevância na história e o Luquinhas fez majestosamente assim esse personagem, ele deu uma vida para esse personagem sensacional, né? Ele era um dos personagens principais, então para a trama não ficar chata, né? Isso é feito no audiovisual também, que tem um mocinho que às vezes vira vilão, tem o vilão que vira mocinho, ou tem o vilão que tem o lado ruim e o bom, né? Tem o mal e o bem, sempre tem isso, né? Então, nas histórias que a gente contava, sempre tinha isso, as rivalidades, as brigas, quem era mal de verdade, quem não era tão mal assim, né? No caso do Mr. Freak, ele não era tão mal assim, como vocês viram aí, né? Mas o Demont, sim, ele era praticamente o personagem central da trama, né? O Mr. Freak, ele acaba ficando em segundo plano, né? Ele tem um poder da imagem porque ele era o apresentador, é como se ele fosse o representante do Circo dos Horrores, como vocês leram na Gênese. Mas o personagem principal que eu considerava era o Demont. Aí tem a Cigana, que fazia também... ajudava a contar esse show. Então vocês viam nos shows esses pequenos fragmentos assim dessa história sendo contada. Então cada personagem que estava ali tem uma importância, seja porque eles se apresentavam naquele circo, seja porque eles tinham uma relevância na história, como o Mr. Freak, o Demont e a Cigana, mas todos ali faziam parte daquele universo que nós queríamos contar. Então, com certeza, sempre os personagens que estão contados, né, no show de abertura e encerramento, é porque eles têm uma grande relevância para a história. Agora a próxima pergunta também fazem bastante para mim. Se tem algum momento específico, especial que eu vivi com o personagem, eu gostaria de mencionar. Assim, eu vivi o dia a dia, então o dia a dia de parque, cada dia é uma surpresa também, né? Cada dia o público é diferente, às vezes o público tá mais eufórico, às vezes o público tá mais para assistir, o público de final de semana era um pouco mais família. Então não tinha aquela vibração toda de gritar, né? Seja durante o show, seja na balada, de curtir. E o público de semana, que era muito escola, eles vibravam com tudo, cada personagem que entrava, eles gritavam e tal. Então assim, são muitas histórias que eu tenho para contar. Eu vivi muitos momentos lá. Eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que me seguia, por todo mundo que se dizia meu fã, né? Assim, porque eu tenho pessoas que eu levo para minha vida até hoje, assim, que são meus amigos, que trabalharam comigo depois, inclusive. Então, assim, eu ganhava muitas cartas, eu ganhava muitos presentes, eu ganhava muito carinho, era todo mundo pedindo para tirar foto. Eu era uma espécie de celebridade lá dentro, assim, mas que eu tinha noção de que aquilo era ali dentro, né? Então, isso nunca subiu para minha cabeça. Então, eu sempre, assim, lidei aquilo como arte, realmente, né? E a arte toca as pessoas, né? Seja pro lado bom, às vezes pro lado ruim, mas tinha gente que não gostava de mim também, então eu não tenho como agradar todo mundo, mas eu acho que quando você está com o microfone, você tem o dom de falar algumas coisas, e muitas coisas que a gente falava ajudava muitos jovens que estavam ali curtindo também, porque não é só o universo do terror, mas chegava na balada, às vezes eu falava alguma coisa que tocava a pessoa, sabe? Tipo assim, poxa, vamos aprender a viver o hoje, vamos ser felizes. Você tem duas opções, sabe? Acordar e ser feliz, ou acordar e ficar triste, emburrado pro resto da vida. E eu acho que essas pequenas palavrinhas também contribuem para o dia da pessoa melhorar. Um sorriso ajuda a pessoa a melhorar, um abraço, a gente ir lá, eu descia do palco, recebia todo mundo para tirar uma foto, para conversar, para receber presente. Eu acho que isso é o mais importante, porque se
todo mundo que estiver ali levar um pouquinho daquele dia e guardar um pouquinho na memória, eu acho que meu trabalho já foi bem feito, sabe? Lembrar dos personagens, lembrar de como era a balada, lembrar das minhas atuações, eu acho que isso já é um grande presente para mim como artista. E tem uma outra coisa, assim, a gente como ator, a gente faz às vezes espetáculo para pouquíssimas pessoas. A gente tem a possibilidade, às vezes, de fazer para poucas pessoas. Mas se eu tocar uma dessas pessoas, o meu trabalho já valeu, né? No caso do Hopi Hari, já teve vezes de eu apresentar ali show da Hora do Horror, de ter mais de 20 mil pessoas na minha frente ali na hora da balada. E assim, eu comandar essa galera, né? Comandar no sentido de eu conseguir colocar nelas essa vontade de dançar, vamos curtir, vamos celebrar, vamos brincar mesmo. Vocês estão aqui para isso, né? Vocês vieram num parque temático, pô, tem que se divertir. Eu acho que eu toquei muitas pessoas ali com isso, né? Assim, eu motivei muita gente também com o meu trabalho. Então, mesmo sendo esse universo de terror, cabe isso, né? Cabe o abraço, cabe a atenção que você dá para um fã, para uma pessoa que tá ali. A gente já teve senhorzinho na plateia que eu levei pro palco. A gente já teve pessoas que tinham problemas de saúde, que nós fizemos homenagens, que a gente pediu doações. Então são tantas histórias, e tudo isso fica guardado para mim. E eu espero que para essas pessoas também fique guardado durante a vida inteira delas, né? E para vocês que não me conheceram também, né? Porque eu sei que tem muita gente que não me conhece mais, que é de uma geração mais recente, né? Eu acho que quando você vai curtir o evento, você tem que se entregar realmente, né? Você tá num evento de terror, não vai tomar susto, vai brincar, mas vai dançar, vai curtir, vai viver a vida, né? Que isso é importante. Com muita segurança, com muita cautela, com responsabilidade, mas é importante, você tá ali para isso, para viver. Então, viva! A outra pergunta é sobre prós e contras, o lado bom e ruim de interpretar o personagem. Como eu falei, tem o lado bom e o lado ruim, acho que em todas as atividades da vida, né? Mas pro ator também não é diferente, né? Então tinha dias que a gente fazia muitos shows durante o dia e à noite eu tinha que me preparar para ir pro palco para fazer o evento. E assim, cada dia é um dia, cada pessoa que tá ali naquele dia, ela quer se divertir, ela quer ver o show como se fosse a primeira vez. Então, assim, nós também temos que apresentar cada espetáculo, cada peça, cada evento, fazer a nossa arte como se fosse a primeira vez que a gente estivesse fazendo, porque aquele público merece respeito. Então, assim, lógico que o dia que eu estava mais cansado, mas aí nada que um energético não resolva, né? Nada que tomar um café não resolva. E assim, era um ajudando o outro, né? A gente era uma equipe grande ali, então às vezes você tá meio para baixo, tá meio triste, aí vem alguém, conversa com você, dá um abraço, né? Pergunta como você tá, vamos junto, tamo junto, se quiser eu tô aqui com você, pode, se precisar ir lá atrás, né, do palco e tal. Então tinha muito isso, desse companheirismo. Eu sou muito grato a todas as pessoas que fizeram parte junto comigo dos shows, das baladas principalmente, porque era muito cansativo. Eu saía com o pé doendo, assim, no outro dia tinha que acordar cedo para ir trabalhar, fazer todos os shows com a mesma vitalidade, com a mesma vivacidade, com a mesma alegria, né? Porque a gente está dentro de um parque de diversões, e isso não muda. Então, a gente como ator, a gente tem essa função, né? De dar o nosso melhor, independente do que a gente esteja passando, né? Então eu não tenho muita coisa para falar assim do lado ruim ou lado muito bom. O lado bom era o glamour que tinha ali na época do Hopi Hari, ganhar muitos presentes, ter muitos fãs. Eu cheguei a ter na época do Orkut mais de 14 perfis. Depois veio o Facebook, né? Que aí mudou um pouco essa composição de quem me seguia ou não. Então, assim, eu sou muito grato a tudo isso. Então, mesmo as coisas ruins foram bacanas, serviram para o meu desenvolvimento como artista e como pessoa.
Agora, sobre imprevistos, né? Algum acontecimento inusitado. Puxa, aconteceram tantas coisas, né, naquele palco da Hora do Horror, né? Uma delas, eu acho que, pegando mais específico do Circo dos Horrores, o Luquinhas, ele se entregava demais no Demont, né? Ele é um ator muito visceral. Ele, quando ele abraça o personagem, ele pega o personagem para ele mesmo, assim, né? E ele levava tão a sério aquele personagem e como ele respirava e como ele fazia que, assim, mais de uma vez ele acabou o show de encerramento ou de abertura, né? Quando finalizava e fechava as cortinas ou a gente ia lá para trás, ele passava mal, assim, ele desmaiava, tinha às vezes uma crise, assim, chegou até ter uma vez uma crise que eu até achei que ele tava tendo uma convulsão, assim, sabe, que ele se retorceu inteiro, assim, a gente teve que levar ele pro ambulatório para ver se estava tudo bem e tal, não sei o que, mas é isso, ele tem uma entrega muito grande do personagem. E o terror, ele traz uma carga também um pouco negativa, sabe? Sim, querendo ou não, tem algumas coisas que acontecem que não são muito normais, mas isso eu trago lá da época ainda das noites do terror, que muita coisa acontecia sem explicação, tipo assim, o palco pegar fogo do nada, né? No Hopi Hari aconteceu algumas coisinhas assim também, mas eu acho que não, assim, tudo a gente contorna, tudo tem uma equipe também, né? Não é só a gente ali no palco, tem os técnicos, tem o bombeiro, tem a segurança. Então, assim, eu já apartei briga, desci do palco e fui apartar briga na balada, né? Não no show de encerramento, mas a gente já teve que parar o show de encerramento uma vez também por causa de briga. Nós já tivemos problemas com chuva, que aí você tem que fazer o show na chuva mesmo, né? Na época que ainda era permitido, porque mais recentemente a segurança do trabalho não deixava mais a gente fazer o show na chuva, porque molhava o palco e aí o artista cai, machuca, quebra uma perna, acontece qualquer coisa, então isso gera um problema pra gente, inclusive jurídico, né? A gente tem que garantir a segurança de todo mundo que está ali, inclusive dos artistas que estão lá, né? Mas muitos imprevistos aconteciam, cara. Assim, eu tenho várias histórias engraçadas, não só do Circo dos Horrores, mas quando eu fazia o Coringa, né? Que eu acho que foi o personagem que me alavancou, assim, mais depois do Fauno, né? Que eu acho que mexia um pouco com o libido das meninas, assim, então jogavam peças íntimas no palco, tipo calcinha, sutiã, sabe, jogavam dinheiro quando eu tava dançando, moedinha, e aí uma vez a diretora de marketing subiu no palco para ver que loucura que tava acontecendo, que as meninas estavam descabeladas lá, não sei o que, ela foi entrar no palco e estavam jogando moedas no palco, né, isso é verdade, eu tenho provas disso. E aí essa diretora subiu no palco e assim, jogaram moeda, catou na cabeça dela lá. Gente, para com essa loucura, manda parar com isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí, claro, que com jeitinho eu falei, gente, agradeço muito, mas não precisa ficar jogando dinheiro, não sei o quê. Eu lembro que até a gente recolheu as moedas, né, colocamos numa garrafinha e um rapaz que trabalhava com a gente, o Ramon, ele recolheu as moedas, me ajudou a recolher as moedas, guardou tal, e a gente, na época, eu não sei, acho que a gente dividiu o dinheiro que sobrou lá tal, assim, mas assim, era uma forma de as pessoas presentearem a gente, mas muitas coisas aconteceram, né? Eu já caí do palco, já teve muitas coisas, mas o show continua, a gente finge que nada aconteceu, ou então leva aquilo na brincadeira, não tem jeito, não tem o que fazer, aquilo é ao vivo, não é gravado, então pode acontecer muitas coisas, né? Mas eu acho que eu já dei uma pincelada de algumas coisas legais assim pra vocês. Aí essa pergunta aqui é legal também, tem algum item do personagem que ficou com você de recordação, se não alguma coisa que gostaria de ter ficado? Bom, olha só, o Fauno fui eu que criei, né? Mas eu comecei com algumas peças minhas e depois o parque mandou fazer a roupa, lógico, né? Pra ficar legal. E aí eu ganhei essa roupa. E a cabeça eu que tinha feito, com os chifres, tinha colado tudo. Foi a maior parte foi criação minha, né?
Então todo personagem eu sempre ganhei os figurinos. A empresa que fazia, né, no caso a empresa que produzia os figurinos pro elenco todo, né, não só do palco, mas dos personagens de rua, eles me presenteavam com o meu personagem, porque era um ícone, né? Eu acabava se tornando um ícone, e eles me presenteavam com esse personagem. Por incrível que pareça, o Mr. Freak, ele é o único que eu não tenho a roupa. E eu vou contar pra vocês. A única coisa que eu tenho é isso aqui, que é um negócio que eu usava no dedo, que é um dedal, assim, né? Tinha uma luva preta, assim, e eu usava esse dedal. Na verdade eu usava dois, mas esse aqui quebrou, ó. Ele era grande assim, então ele tinha uma unha bem grande assim. Então dá pra vocês verem bem aí que esse aqui era o que eu usava no Mr. Freak. É a única coisa que eu tenho dele. Por quê? Porque eu guardei, quando terminou o evento, eu guardei o figurino lá, que inclusive quem fez foi o Ale Medeiros. Na época trabalhava para a IEP, ainda não trabalhava para o Hopi Hari, e ele era figurinista, e ele fez esse figurino inteiro com o maior carinho. Era uma capa super luxuosa, assim, com brilhos, né? Eu não tinha gostado da calça na época que ele tinha feito. Eu falei, pô, essa calça, eu sou muito magrinho, né? Essa calça não vai valorizar, tal, não sei o que. E aí ele fez uma outra calça pra mim e tal, não sei o que. Ele falou assim, ó, depois é presente pra você, né? E na época trabalhava um menino lá que era o Thiago Tiger, né? E o Tiger que ajudava a costurar, os dois juntos eram figurinistas na IEP, né? Na produtora. E o Thiago Tiger fazia parte também do elenco da Hora do Horror. E ele tinha um carinho muito grande por mim, assim, né? E eu por ele. Então eles capricharam muito nesse meu figurino, assim. E aí eu guardei o figurino quando acabou. Eu guardei o figurino. E aí lá no acervo. E por algum evento que teve, precisou usar esse figurino. E aí voltou sem uma peça, não sei o que lá. Eu falei, poxa, eu preciso tirar esse figurino de lá. Do acervo, né? E na época o acervo não era trancado, né? E todo mundo tinha acesso lá. Bom, eis que quando eu fui buscar o figurino, cadê o figurino? Não estava mais, alguém tinha levado ele embora, não se sabe para onde, não sabe quem levou, né? Não posso também ficar acusando. Sumiu o figurino, que era maravilhoso, assim. Então ele é o único figurino da Hora do Horror que eu fiz, que eu não tenho nada. Eu só tenho realmente a bota, que era minha, e esse dedal que eu mostrei para vocês. E só voltando à pergunta anterior, que perguntou sobre algum momento específico que eu vivi com o personagem, o Thiago Tiger, que eu comentei aqui, ele faleceu durante o evento, né? E assim, nossa, aquilo me deu uma tristeza muito grande. E ele fez um quadro lindo, cara, lindo, 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 com o meu rosto de Mr. Freak, né? E aí eu acho que, só voltando àquela pergunta, eu acho que isso é bem bacana de falar para vocês. Eu ganhei esse quadro que eu guardei por muitos anos, e quando eu mudei de casa, eu dei para uma fã que hoje trabalha no parque, né? Que é a Grazi. E a Grazi era muito fã minha, assim, e a gente tem uma amizade até hoje muito grande. Ela trabalhou comigo aqui na minha produtora e tal, e ela tem esse quadro até hoje lá guardado na casa dela. Ela até me mandou foto esses dias dizendo que o quadro tá super bem guardadinho lá. E quem pintou foi o Thiago Tiger, que faleceu. Então eu tenho um carinho imenso, assim, por tudo que eu vivi lá com esse personagem, também por isso. Inclusive, eu tenho uma foto no meu Facebook e no Instagram que fizeram fizeram um mural, né, com a pintura, com grafite da cara do Mr. Freak, só que era a primeira maquiagem que a gente fez para uma divulgação, né, que teve um vídeo. Então, pô, isso é inesquecível, muito legal, bom lembrar disso também.
Ah, vamos lá, isso aqui é legal também, uma pergunta bônus aqui. A decisão de colocar a música Thriller do Michael Jackson foi uma forma de homenagear o rei do pop? Sim, ele tinha falecido exatamente naquele ano, né? E aí o Zeca, que montava os shows de abertura e encerramento, a gente era muito fã do Michael Jackson, quem não era, né? E aí o Zeca resolveu homenagear o Michael Jackson colocando o Thriller e deu um desafio pra mim, ó, você vai ter que dançar esse pedaço da música do Michael Jackson como se fosse ele. E aí, assim, cara, é muito difícil fazer o Moonwalker lá, né, que é dançar, assim, e eu me matei pra fazer, saiu, alguma coisa lá saiu, e foi uma homenagem que a gente fez pro Michael Jackson mesmo, assim, né, mas a decisão de colocar, não foi por causa disso, né, mas se fosse num outro momento, como é a pergunta aqui, né, se fosse um outro momento e usar a mesma música, né, foi decidido de última hora, tal, ia ser diferente aquela parte do show, eu não sei, porque o show, a criação era do Zeca Rodrigues, então eu não tinha como saber o que ele ia montar. Ele chegava com a música pronta pra gente e ele montava lá, ó, Dudu, você vai entrar daqui, fulano vai entrar daqui, você vai ficar aqui, nesse momento você sai, volta, aqui você vai pra frente, vai dançar o Thriller. Então não tenho como saber se ia ser diferente ou não nesse caso, né? Porque o roteiro era dele praticamente. Ele montava o show coreograficamente, né? Então ele pegava a ideia do contexto da história do evento e montava ali coreograficamente. Depois só que a gente mudou para roteirizar mesmo assim com as cenas, né? Mas eu não tenho como saber disso, assim, se ia ser diferente aquela parte do show. Acredito que não mudaria muito, assim, mas tá na cabeça dele. Aí é o Zeca Rodrigues que tem que responder. A próxima pergunta é: você participava da montagem das trilhas dos shows? Porque tinham remix exclusivos no evento, né? E se era o Gilson Del Passo quem fazia ou se era externo, né? Como que funcionava essa questão também dos direitos autorais? Vamos lá. Até 2010 eu não participava da montagem da trilha, tá? Porque eu era ator. E quem fazia isso era o Zeca junto com o Zambelli. Não era o Gilson que fazia as trilhas dos shows. O Gilson já deu uma mãozinha pra gente em alguns shows depois de 2010, algumas coisinhas ele contribuiu, mas o Gilson era mais da balada, né? Então ele ajudava a gente a fazer umas locuções, umas coisas assim, mas do show não. Quem fazia na época pro Zeca Rodrigues é um DJ daqui de Campinas muito conhecido, que é o César Máquia. Eu gosto de dar os créditos para as pessoas porque são artistas, né? E o artista precisa ser valorizado. Então era o Zeca que fazia as coreografias e ele pegava as músicas, ele escolhia as músicas, e quem mixava essas músicas e tinha algumas ideias para acrescentar era o César Máquia. E o César Máquia era muito bom com músicas remix. Cara, só ele encontrava umas músicas que, assim, eu não sei de onde que ele tirava, né? E era muito legal, acho que as trilhas eram bem bacanas, assim. Quanto à questão dos direitos autorais, o parque já pagava o ECAD, né? O parque paga os direitos para usar música dentro do parque, né? Então é muito complexo se eu entrar nesse detalhe do ECAD, como funciona, tal. Mas o parque ele já paga uma boa grana para ter o uso das músicas, né? Então, como o parque é muito grande, tem muitos shows, toca música nas áreas, tal, não sei o que, ele é feito por metro quadrado, para vocês terem uma ideia, né? Então, os direitos autorais já estão inclusos nesse ECAD, né? Nesse pagamento que é feito. Alguns eventos, o ECAD pedia para a gente mandar uma playlist do que ia tocar, mas raramente isso acontecia, assim, né? É muito difícil de eles irem lá e cobrar, porque já pagava uma boa grana para eles lá. Então era assim que funcionava.
Bom, aí a pergunta agora é, depois do sucesso de 2009, já havia planos para o circo voltar? Chegou a existir propostas internas? Se fosse você, como você continuaria, né? Bom, não existia planos do circo voltar. Eu acredito numa coisa, sendo bem sincero para vocês, assim, eu sou um criativo. Eu acho que o criativo, ele quer coisas diferentes, ele quer novidade, ele quer sempre se desafiar, né? Eu sei que isso vai atingir algumas pessoas, mas não é nada pessoal, não é nada... É uma opinião minha. Eu não gosto de ficar voltando temas, eu não gosto de pegar o mesmo tema que a gente já usou. Aliás, foi uma discussão que eu tive uma vez por causa da Alice. A gente fez um evento com o tema Alice, que foi no parque, que era um evento um pouquinho mais simples. Depois a gente voltou, o retorno da Alice, que aí tinha uma parada grande nas ruas de caminho dali, que aí foi sensacional, tal. Esse daí eu ainda achei bacana voltar, retornar, né? Eu sei que o parque agora tem inclusive o show, né, da Alice, mas assim, eu sou contra voltar. Eu acho que você tem que ter temas diferentes. É um parque temático, é um parque que te permite criar muitas coisas, trazer novidades, né? E você ficar voltando temas, eu acho que é tão rico esse universo fantasioso que a gente consegue colocar em prática. Pô, você pega a Disney aí, você tem N shows que eles fazem, eles não repetem o tema, eles não voltam o tema, eles não fazem a parada igual a outra, sabe? Eles fazem uma parada e aquela parada permanece, mas eles mudam os shows, eles mudam as coisas porque precisa de novidade, né? E eu acho que a novidade está aí, em se desafiar a criar coisas diferentes. Se fosse eu, na época que eu trabalhava em conteúdo, eu jamais voltaria com o Circo dos Horrores. Eu sei que vocês vão me matar, porque tem muita gente que não era dessa época, dessa geração, que gostaria de ver o circo de novo. Mas eu, com sinceridade, eu não voltaria com esse tema. Eu poderia até fazer um tema muito próximo a isso, né? Como a gente fez, alguns temas. Que, por exemplo, a loja de brinquedos, ela tem essa ligação, né? Mas ela é uma loja de brinquedos. Então, assim, eu tenho personagens que dá para eu utilizar de outros eventos, que eu posso me inspirar, igual eu já vi um vídeo aí que vocês colocaram, esse palhaço foi inspirado nesse. Na verdade, não é, mas eu acho que é essa ligação que as pessoas fazem, né? Mas eu, como criativo, eu tenho que me desafiar, então eu não faria nada assim, vamos voltar de novo com o mesmo evento, mas fazendo diferente. Eu não faria. Eu acho que a minha criatividade vai além disso. Eu teria vários temas, eu tenho vários temas, inclusive aqui no computador, que eu não abro para ninguém, porque foram coisas que eu apresentei, inclusive, para a diretoria do Hopi Hari, que eu apresentei para o Zambelli. São coisas que... às vezes não era aprovado, esse tema é legal, guarda isso aqui. Mas aí o ano que vem veio uma outra ideia, eu apresentava, não, guarda esse aqui porque eu acho que essa aqui é melhor. Então, assim, essa é a vida do criativo, né? Eu tenho várias ideias aqui guardadas para a Hora do Horror, que não precisaria voltar o tema, né? Eu acho até que quando eu saí, em 2016, que foi quando o parque completava, que foi aquele evento da Hora do Horror de comemoração, que a gente pincelou vários personagens, né? Só que como eu saí e estava pré-preparado, eu só tinha uma pincelada do que seria o evento, e o Rogerinho Barbati continuou o evento aí da forma como ele achou que deveria ser, usando a criatividade dele. Mas a gente trouxe vários elementos de outras edições e foi muito legal. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que homenagear alguns personagens dentro do contexto, mas não fazer igual, né? Eu não voltaria jamais com o Circo dos Horrores, eu não voltaria jamais com Pesadelos, eu não voltaria jamais com Epidemia, eu não voltaria jamais com a Loja de Brinquedos, eu voltaria jamais com Cidade dos Esquecidos. Eu acho que tem ramificações para você aproveitar que são muito mais úteis, muito mais legais, e o público ia gostar tanto quanto. Bom, agora a pergunta é: como foi seu hiato de 2010 a 2012? Bom, como eu falei,
a partir de 2010 eu fui para conteúdo, aí eu não era mais de shows, né? Então eu só trabalhava com criação. E na época de 2010, eu comecei a criar o evento, né, da Hora do Horror, Hopi Night, todos esses eventos, férias mágicas, né, tudo isso que eu ia criando lá junto com o Zambelli e tal, não me permitia mais de eu ir pro palco, né? Apesar de as pessoas sentirem falta, né? Tipo assim, o pessoal que trabalhava lá, os vendedores, a diretoria, inclusive, os próprios colaboradores, eles falavam, pô, você não vai voltar mais pro palco, não sei o que lá. Mas eu acho que assim, tinha que abrir espaço para os outros artistas que também queriam ter essa oportunidade, né? Então muitos tiveram essa oportunidade de apresentar a Hora do Horror, de apresentar o Hopi Night, né? Muitos deles tiveram essa oportunidade que eu acho bem bacana. Mas eu não saí do parque, eu estava lá dentro, eu estava na criação, então eu estava criando todos os eventos, né? Então de 2010 para frente eu que criava, eu tinha uma responsabilidade muito grande, tinha que levar até serviço para casa para fazer, para criar, porque às vezes você não tá com ideia naquele momento para fazer no horário que você trabalha ali das 8 às 5 horas da tarde, eu tinha que levar para casa, mas era muito legal, e isso me permitiu trabalhar muito esse lado de criação mesmo, né, de produção, de entender como funcionava a produção dos grandes eventos. Então eu fiz muitos eventos gigantescos lá, né? Não só os eventos do parque, mas eventos externos também, né? Tem o Country Park que a gente fez, o Cabala, que a gente fez toda a produção. Então isso exigia muito, né? Só que aí teve em 2011 aconteceu o acidente, né? O evento e o parque deu uma declinada, assim, todo mundo sabe o motivo. E aí 2012 meio que foi um respiro, assim, né? E aí aconteceram muitas modificações também na área de shows, tal, não sei o quê. Uma delas foi que também o público começou a fazer abaixo-assinado, tal, para eu voltar pro palco. Poxa, era tão legal, Dudu apresentando, não sei o que lá, fizeram um abaixo-assinado com muitos nomes, com muitas assinaturas lá, e isso caiu na mão da diretoria e virou uma discussão, Dudu volta ou não? Como que ele volta? Porque ele vai ter que receber uma diferença, né? É uma dupla função. Né? Além da minha função como conteúdo, eu tinha que receber como um ator, então eu tinha que receber proporcional ao salário do ator na época. Então isso foi uma discussão, mas decidiram que em 2013 eu voltaria. E aí eu já me preparei para isso, né? Porque foi muito, muito, muito cansativo, foi muito puxado, porque eu tinha a minha função como criador, como conteúdo, e acabava a minha função, eu tinha que sair correndo e ir lá pro camarim para fazer a maquiagem. Fazer a maquiagem não dava nem tempo de descansar, era beber uma água, tomar um energético, descer pro palco, fazer o show, apresentar a balada, encerrar e ir embora para casa para descansar. Então praticamente eu não tinha vida, era muito puxado, assim, era uma época muito puxada, mas que me completava, porque o palco me completa. Eu gosto da criação, mas eu gosto de estar no palco também, né? E o palco era um refúgio para mim também, assim, né? Para tirar meus problemas, assim. E foi isso, esse foi o meu hiato, assim, por isso que eu não participei das apresentações nem do Hopi Night e nem da Hora do Horror. Eu entrei depois de 2012, que a gente começou a fazer o Natal, inclusive eu fiz também um personagem no Natal, porque precisava de gente no elenco, e aí eu fui convocado também para fazer, e aí eu fiz como apresentador até o final, quando eu saí do Hopi Hari lá. E eu sou muito grato a toda a diretoria, todo mundo que me apoiou, a todos os fãs que pediram na época, mega grato a todas essas pessoas.
Bom, a pergunta é, como foi a interação com o Lucas Martins? Tem algum recado para ele? Tenho vários recados para ele. O Lucas Martins, ele é um grandíssimo amigo, assim. Ele é um excelente ator, como eu falei, ele se dedica aos personagens, ele faz muito bem feito. Nós trabalhamos em vários eventos juntos lá no Hopi Hari, em várias edições da Hora do Horror, em outras também, teve Férias Mágicas que ele participou, que a gente fez junto, teve muitos eventos. Fora do parque também a gente também conseguiu trabalhar junto, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Lucas. E o Lucas, ele é excelente, cara, contracenar com ele, assim. Porque ele sabe jogar, ele tem a coisa do saber dar o espaço no momento certo, saber a hora que ele tem que aparecer, saber a hora que ele tem que dominar aquela cena, porque os imprevistos acontecem. Ele é excelente, assim. Então, o meu recado para ele, eu acho que é um agradecimento primeiro a ele, por ele ser um grande amigo, apesar de a gente faz muito tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê, inclusive, né? Porque a vida corrida dos dois não permite isso, mas eu desejo muito sucesso para ele, como eu sempre desejei, e eu tenho ele como um grande irmão, assim, de vida mesmo, e eu só tenho a agradecer por ele ter existido na minha essência e na minha história dentro do Hopi Hari e fora do Hopi Hari. E que ele continue trilhando o caminho dele com muito sucesso. Ah, eu sabia que ia vir essa pergunta do Picadeiro Maldito. Bom, vamos lá. Sobre o Picadeiro Maldito, você pode falar o que seria esse projeto e por que não sabemos nada sobre ele? Bom, vamos lá. Mais uma vez, tem o Lucas Martins envolvido, que era o Picadeiro Maldito começou com eu, o Lucas Martins e o Ed. O Ed também é um ator que participou muito das edições de Hora do Horror, de outros eventos também do parque, né? E os dois eram contratados de agência, né, de produtora, e eu era do parque, e a gente tinha uma interação muito grande, e a gente sempre falava sobre assim, vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa legal, tal, não sei o que não tem, e na época tava começando essa coisa dos youtubers, dos blogueiros, e enfim, todas essas coisas, né, que hoje é uma profissão quase, né, ser youtuber. E a gente teve essa ideia e nós falamos assim, pô, vamos criar um projeto de terror, um programa de terror. E a gente colocou no papel, tal, não sei o quê. E aí a gente falou, vamos começar, pra gente começar a tirar do papel, vamos fazer uns teaserzinhos pra instigar a galera, tal, não sei o quê, com os personagens meio ícones que a gente usava, tal, não sei o quê. E aí os três toparam e nós pegamos e fomos para um circo e fizemos toda uma história lá, tal, roteirizamos, né? Cada um contribuía um pouquinho e aí a gente criou esse projeto. Esse projeto era para ser o quê? Era para ser um programa falando sobre terror. Seriam 3 personagens de terror, né? Eu na época com o Palhaço 13, que não seria o Palhaço 13, porque o Palhaço 13 é do parque, né? Apesar de eu ter o figurino ser meu, mas o Palhaço 13 é do parque. Então ele teria um outro nome que agora eu não vou conseguir me lembrar. Eu acho que era Tenebroso, não lembro agora. E o Lucas seria o que seria do Demont, né? A essência do Demont, não era com aquela roupa dele, mas seria a essência do Demont. E o Ed também entraria com alguns personagens de terror, mas ele seria mais o roteirista, assim. Bom, só que são 3 cabeças pensantes, né? São 3 cabeças criativas. E é difícil quando 3 cabeças criativas se juntam, porque existem divergências, né? E aconteceram divergências entre a gente também de ideias, de prazos, de planos, até de disponibilidade, né? Então, eu sou de Campinas, eles são de São Paulo, era mais difícil de ir para lá. Como que a gente ia gravar isso? Se ia gravar remotamente, né? Como seriam os quadros? Como que a gente faria, tal, não sei o quê. E no final das contas, a gente decidiu parar e ficou só aqueles 3 teasers que existe no YouTube até hoje, do Picadeiro Maldito. Quem não viu, assiste lá, que é muito legal, apesar de não ter uma continuidade, é muito legal.
E se eu penso em voltar com esse projeto, eu acho que não. Vou contar um segredinho para vocês. Eu não sou tão fã de terror assim. Eu faço milhões de outras coisas, então assim, o terror não é a minha vida, né? Eu não vivo de terror, eu vivo de arte. Então eu acho que hoje eu não voltaria mais com esse projeto. Hoje eu tenho outros projetos, né? Tenho um projeto ligado a teatro, tenho um projeto ligado a eventos, mas eu acho que falar só sobre terror, não. Eu ainda faço muitos eventos de terror, de Halloween e tal, assim como a gente foi fazer lá em Olímpia com o Juan, que era da Indiana Mystery, foi trabalhar num grupo lá no Museu de Cera, no Dreamland. A gente levou os artistas, eu levei os artistas, eu que controlava todo mundo, né, de gerenciar a galera, de criar os personagens, de criar como seriam as interações. Então, eu acho que isso é muito bacana, mas assim, não é só isso o meu universo, entendeu? Então, não voltaria mais com esse projeto do Picadeiro Maldito. Se alguém quiser um dia continuar, estamos aí. A pergunta é se eu tenho acompanhado o evento da Hora do Horror, esse novo formato de hoje em dia. O que eu achei? Eu sou muito sincero, assim, eu acho que eu não tenho nada a esconder também, assim. Eu acho que antes nós criamos uma identidade, nós criamos um formato Hopi Hari de fazer esses eventos. E eram grandes eventos que a gente fazia, não só Hora do Horror. Então, a gente chamava de DNA, o que a gente criou, né? O DNA mesmo, humano, só que era o DNA dos eventos. Então, ele tinha uma característica, principalmente a Hora do Horror. Ele veio criando um formato que era a cara do Hopi Hari, não era a cara do Play Center. Ele tinha o jeito Hopi Hari de fazer, era daquele jeito, né? A gente buscava não copiar muitas coisas do Play Center. Depois o Play Center fechou, obviamente ficou basicamente a gente e o Mirabilândia depois fez. E tinham pequenos eventos, assim, o Beto Carreiro tentou fazer, não deu certo o evento lá. Então praticamente era a gente e o Mirabilândia, né? Mas a gente tinha o nosso formato de como fazer, de como contar as histórias, de deixar o gostinho de quero mais, de não contar exatamente tudo, deixar o público também continuar a história que a gente estava contando. E eu tenho sim acompanhado algumas coisas, né? Eu tenho muitos amigos que ainda trabalham lá, não só que trabalham dentro do Hopi Hari, mas que trabalham terceirizado, fazendo monstros, e muita gente me pergunta, pô, me indica lá pra fazer e tal, não sei o que, assim. Eu indico, não tem problema nenhum, assim. Eu acho que mudou muito o formato do que é feito hoje. Não tem mais aquela característica que era do Hopi Hari. Até mesmo porque eu acredito que, no caso, a patroa tá lá hoje, né, assim, fazendo o evento, e ele traz muita bagagem do que ele fez no Play Center. Não acho ruim também. Mas também não acho que é sensacional, porque a gente demorou muitos anos para criar essa identidade, né? Se você pegar a Hora do Horror desde do início, lá de 2001, né? A primeira edição, ela era muito perdida, era praticamente um Halloween mesmo, assim, vamos soltar os monstros lá. Não tinha tema, não tinha nada. Aí a gente veio desenvolvendo essa coisa do tema, de como contar, de como ser um evento imersivo, de como ser uma experiência para a pessoa, né? Assim, os artistas eram proibidos de tirar foto na rua, né? Ou dentro do túnel. Você não podia ir lá e tira uma foto com o monstro. Os únicos que podiam tirar foto era nós ali do palco na balada. O resto era para levar a sério mesmo, ser real, né? Ser um evento que é para dar medo, né? E isso era contado nos túneis. Então, os túneis,
a gente tinha um carinho muito grande, e assim, os túneis do Hopi Hari sempre foram espetaculares, eles eram gigantescos, cheios de detalhes. Ele não era aqueles túneis que você passa pelo cenário, não, você entrava no cenário, era como se você fizesse parte daquilo, você não sabia de onde ia sair o monstro, você não sabia nada, né? De repente você entrava lá, tomava um esguicho, de repente você entrava lá, tava calor pra caramba numa fornalha. Então a gente mexia com sensações, com olfatos, com emoções, né? Então, claro que a gente trouxe uma coisinha ou outra, né? Porque vai ter gente que vai falar assim, mas o Play Center começou primeiro, vocês copiaram. Claro que tem. Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Mas a gente foi ganhando a nossa forma de fazer, o nosso formato de fazer. Os nossos túneis não eram feitos daquele jeito, com tantos detalhes, né? E túneis grandes, muito grandes que a gente fazia. Assim como o show de palco era assim, ele era contado, a palavra que eu vou usar existe, tá? Imagética, é uma imagem. Ele era uma imagem, você via aquilo acontecendo ali, mas ela não precisava de muitos textos, não era cansativo, ele era coreografado e encenado para mostrar a história. Mas a gente gostava disso, da pessoa continuar aquela criação. Puxa, o que será que aconteceu? Nossa, o palhaço fez isso. Nossa, será que o palhaço foi com a serra elétrica lá e cortou a cabeça do cara? Porque fechava a cortina e ninguém sabia. Mas a história estava ali, ela era contada, né? E tinha o ARG que ajudava a gente a contar a história. Então a gente tinha umas ferramentas que ajudavam a gente a contar essa história sem ser cansativo para quem estava ali. Uma pessoa vai num parque, ela quer que as coisas sejam dinâmicas. Então ela quer ir no túnel, que era muito movimentado, que tinha muitas filas, mas ela quer ir na rua ver como é que tá o susto, mas ela quer ir na balada. Então assim, o pouco tempo que a pessoa tem ali, ela não quer ficar perdendo tempo assistindo uma coisa que tem muito diálogo, que tem muito texto, né? Isso é de uma época do Play Center, que funcionava muito bem lá. Para o nosso público não funcionava tanto. Eu vejo que hoje, eu percebo assim pelos comentários, o pessoal fala muito isso assim, apesar de estar mais bem explicado, né, entre aspas, porque a gente explicava como era, mas apesar de estar mais bem explicado, é cansativo, é muito diálogo, é muita coisa, né, é muita gente em cena, né. Você tem um palco gigantesco, mas também não precisa ter tudo aquilo de gente em cena. Dudu, acho desnecessário, né? Porque você perde a função de realmente assim, por que tem tudo aquilo de gente, né? Onde estão essas pessoas? Como elas fazem parte daquela história, né? Porque tem personagens que são realmente de rua, tem personagens que são realmente contada a história deles só no labirinto. Então, eu acho que o palco, principalmente, ele é uma coisa que você tem que contar uma história, você tem que enxugar aquilo, contar uma história em forma de imagem, em forma coreográfica, em forma de encenação, mas sem a necessidade do recurso de falar muito ou colocar um áudio que as pessoas têm que dublar aquilo e fica meio, às vezes, meio fora de sincronia, fica meio cansativo, meio tosco. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Mas eu gosto muito dos eventos do parque, tem crescido muito, o investimento aumentou demais. Do que a gente tinha de verba para gastar num evento, hoje eles têm muito mais estrutura, inclusive coisas que são feitas internamente, né? O poder de contratar até o pessoal que vai trabalhar nos eventos, ser por regime de... Eu esqueci agora, mas pessoa jurídica, mas tipo MEI, né? Você pode ser contratado por MEI e tal. Antes isso não podia, a gente tinha que contratar a produção inteira de uma agência ou várias agências, 2 agências, 3 agências, para fazer esse trabalho, de levar os artistas, de fazer os figurinos externamente. Hoje eles têm essa possibilidade internamente, o que eu acho muito louvável, assim, né?
Então, não existe comparação, né? Não tem comparação. São épocas diferentes. Eu acho que cada um tem o seu trabalho e a gente tenta fazer o melhor para o nosso público. E na época nós tentamos fazer o nosso melhor para o público com o que a gente tinha. E eu acho que a gente teve muito sucesso, né? Não à toa tá na boca do povo tudo que a gente fez. E permanece, a Hora do Horror permanece, o Hope Night permanece, Férias Mágicas permanece, Natal permanece. Então eu acho que as pessoas que entram com uma nova visão, é o criativo. Então cada um tem a sua forma de criar, né? Se o público gosta ou não, eu não sei. Eu tô falando por mim, né? E o que eu vejo na internet, mas eu acho que cada um tem a sua forma de trabalhar, de lidar com as coisas, e de entender. Talvez assim seja um pedido da própria diretoria, vamos fazer o evento como era feito na Noite do Terror. Eu não sei, né? Eu não tô lá dentro para saber. E também eu acho que gerar esse tipo de intriga, de quem é bom, quem é ruim, quem é melhor, quem não sei o que lá, não cabe a mim, né? O público tem que gostar ou não, e se o público tá gostando é porque tá dando certo. Então eu acho que é isso que a gente tem que levar adiante. Bom, o que eu digo pros novos atores que estão dando vida aos nossos personagens, né, que a gente fez na época, né, que o Mr. Freak, o Demon, enfim, os personagens que irão voltar, eu acho que é honrar o personagem. Eu acho que ele já teve uma história, ele já foi contado uma história. Eu acho que esse evento já aconteceu. Muitas pessoas não viram, né? Essa nova geração não viu essa história sendo contada. Eu acho que eles têm que dar o máximo deles para agradar o público. Eu acho que eles têm que cativar o público e fazer ser um grande evento, o melhor evento que eles puderem fazer. Porque eu também não sou muito apegado a essa coisa do o personagem que você fez, eu não sei o que lá. Eu acho bacana também quando outra pessoa faz, né, o meu personagem. Lógico que tem assim, tem a coisa da criação, tem um ciúminho, né? Mas eu acho que o que eu diria mesmo para esses novos artistas se esforcem ao máximo, né? O público que está ali para ver vocês, honrem o personagem que vocês estão vestindo, né? Que vocês tiveram essa demanda. Eu acho que não tem que ter uma sobrecarga de peso. Ai meu Deus, nossa, vou fazer o personagem que o Dudu fez. Não tem nada a ver, eu não sou melhor que ninguém, né? E eu acho que é isso, assim, dê o seu melhor, se divirta no palco, faça o público te admirar, mesmo tendo medo de você, mas faça o público te admirar com aquele personagem, né? E contem com muita excelência a história que vai ser contada agora, né? Para que não gere comparações, essas coisas. Eu acho que a dedicação que a gente tem como artista é o que faz a gente ser grande. Então esse carinho que eu tenho com vocês aqui respondendo todas essas perguntas é o que eu espero que eles façam também, que eles tenham o mesmo carinho com o personagem e com vocês. Bom, a próxima pergunta é se eu voltaria a interpretar o personagem novamente, nem que fosse por uma noite. Claro que se me pagassem bem, eu voltaria, sim, porque eu sou artista, né? Eu volto para qualquer lugar, se me pagando, eu volto para fazer o personagem, né? Não só porque, vamos fazer uma noite lá, vai lá de graça para fazer, eu não voltaria para fazer, não. A arte é para isso, é para me sustentar, né? Mas eu voltaria sim para fazer uma temporada, assim como eu voltei, acho que em 2017 que eu voltei para fazer o evento A Hora do Horror lá, né, com um personagem, um faraó que eu fiz lá junto com o Nildo. Eu voltei e tal, assim, mas não me agradou muito o que eu fiz, nem o evento na época, por vários motivos que aí eu prefiro não comentar. Mas
eu voltaria sim a fazer, se o público quisesse e o parque aceitasse eu fazer o personagem, eu voltaria com o maior prazer. Faria o show de abertura, o show de encerramento, a balada, faria tudo. Eu gosto assim muito do Hopi Hari. Eu tenho um carinho muito grande pelo Hopi Hari, apesar de ter ficado algumas marcas em mim, inclusive financeiramente, que até hoje ainda fazem falta, né, por eu ter saído e não ter recebido, devido à crise que o parque teve e por estar em recuperação judicial, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelo parque, por várias pessoas que ainda estão lá ainda trabalhando, né? E eu sei que todo mundo que está ali sempre se dedicou muito para fazer o seu melhor. Então eu voltaria sim para fazer. Bom, para finalizar aqui, tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer da minha preferência? Não tem. Eu acho que eu expliquei bem assim, a minha trajetória dentro do Hopi Hari. Eu só vou fazer um adendo que eu não fiz nas outras perguntas, que é a minha trajetória no Hopi Hari começou em 99, que eu fui trabalhar no Saloon como sênior. E aí eu saí em 2001 do parque e voltei para São Paulo. Mas eu já era ator, eu já trabalhava com artes. Só que nesse período eu tava meio de mal das artes, assim, sabe? A arte não tava me rendendo nada. Eu fui trabalhar num restaurante muito conhecido mundialmente, que era o TGI Fridays, e na época eu fui transferido aqui para Campinas em 97, 98, eu fui transferido para Campinas, 97, eu acho que foi isso. E eu não estava trabalhando mais com arte, se bem que muita gente que trabalhou no Fridays eram artistas, eram atores, né? Inclusive eu trabalhei com o Rodrigo Lombardi no TGI Fridays de São Paulo. Ele era um grande amigo nosso. Trabalhei com várias pessoas, conheci várias pessoas famosas que hoje também não atuam mais, ou alguns estão famosos, como o Rodrigo, né? Mas eu trabalhei nesse período nesse restaurante, e aí eu saí desse restaurante e fui trabalhar no Hopi Hari. E na época eu nem sabia que tinha show, tinha nada. Eu fui trabalhar como sênior de alimentos e bebidas. Eu tenho muito prazer em dizer que eu vi cada pedacinho daquele parque sendo erguido, principalmente o Saloon, que era onde eu atuava, né? E aí lá no Saloon foi tudo criação minha, desde o cardápio na época, né? Não hoje, né? Não o cardápio de hoje, mas o cardápio da época, como seria o layout das mesas, como seria a questão dos shows lá dentro, como seria, né, a grade de horários para a gente fazer o atendimento. Lá era um lugar que tinha chopp, que servia, então eu trouxe muito know-how do que eu vivi no Fridays, né, para dentro do Hopi Hari, lá do Saloon. E aí muita gente me perguntava na época: não, mas você não é ator, não sei o que lá. E eu fazia algumas coisas lá, fazia umas ceninhas de rua com o pessoal, com os atendentes. A gente se caracterizava de cowboy, ficava lá chamando o público, era bem legal assim. Só que eu voltei para São Paulo por conta do meu pai ficar doente. Meu pai morava aqui comigo, e aí meu pai teve que fazer um tratamento em São Paulo. E aí eu falei: bom, quer saber? Eu vou voltar a atuar, vamos ficar de bem das artes. E aí eu voltei a atuar em muitos espetáculos, em muitos eventos. E aí foi quando eu fui, inclusive, para as Noites do Terror, que eu fui trabalhar com o Juan, toda aquela história que eu contei. E aí depois o Zambelli me chamou para retornar para o parque. Eu tive que fazer uma audição. Passei nessa audição e aí eu permaneci meus 12 anos lá no Hopi Hari. Então só isso que eu gostaria de falar mesmo, porque do resto tudo eu acho que tá aí para todo mundo ver a minha história lá, né? Apesar de alguns quererem apagar um pouco a minha história lá dentro, mas ninguém apaga, né? O que é nosso tá guardado e fica registrado, e é isso. Sobre a música Pumped, que é do Black Eyed Peas, que tocava sempre no final da Hora do Horror, também tem uma curiosidade bem legal de explicar para o pessoal, que é assim, essa música o DJ sempre tocava no final, e aí terminava sempre em muito alto astral. E um dia o Zeca, ouvindo essa música, falou: nossa, parece que ele fala Hopi Hari. E aí
eu falei, isso é legal, eu acho que eu vou usar isso em cima do palco. E aí, em cima quando ele falava Pumped, eu falava Hope, e aí o pessoal respondia Hari. E aí ficou Hope, Hari, né? E era muito legal, assim. E aí, passado algumas semanas, o pessoal que era Hope fã, né? Ficava sempre ali na Mosquita. E era a turma da Leandra, da Grazi, da Fer, né? Que a Grazi até trabalha hoje no Hopi Hari, na área de shows. Eles começaram a fazer uma coreografia na música e olhar para mim e dar risada. E aí, claro que eu aproveitei aquela situação, peguei a coreografia que eles estavam fazendo e comecei a fazer. Deu muito certo, porque todo o público fazia. E aí eu comecei a utilizar isso, só que de uma maneira um pouco mais orquestrada, né? Que era, eu ensinava pro público antes, que eu falava assim, quando eu disser Hope, vocês digam Hari. Aí o pessoal gritava Hope, Hari, Hope, Hari. E aí eu falava, agora tem uma coreografia que é facinho de fazer, que é cruza os braços no peito, abre nos ombros e joga lá no alto. Aí eu falava, agora vamos ensaiar junto com, quando eu falar Hope, vocês digam Hari e faz a coreografia tudo junto. E aí deu muito certo, cara, porque você vê que uma coisa tão boba surgiu uma ideia que ficou para sempre, né? Que ficou praticamente eternizada aí em todas as edições da Hora do Horror. E são várias mãos e várias mentes, né? Que pensaram juntos e que fizeram aquilo acontecer de verdade. Então eu acho muito legal de explicar isso para todo mundo, né? Que nada se cria, tudo se copia e realmente aquilo que nós fizemos lá no palco deu muito certo, que era essa coreografia do final e que eu tenho o maior orgulho de falar, olha, nós fizemos e ficou como marca, né? Então essa é uma coisa bem legal. E essa música começou em 2007, que foi o ano que eu comecei a ser o apresentador oficial, né, da Hora do Horror e o animador da balada. Então, a partir de 2007 para frente, nós sempre permanecemos com a mesma música para terminar super em alto astral e ser a marca registrada aí da Hora do Horror. Bom, quanto à última pergunta, se eu posso chamar o Mr. Freak para dar um recado para os fãs, infelizmente, o trabalho do ator, ele precisa ser completo, né? Eu acho que eu precisaria de uma caracterização para eu relembrar esse personagem, eu precisaria estar maquiado, eu precisaria estar com figurino, nem que fosse um figurino próximo, para eu começar a entrar nesse personagem novamente. Faz muitos anos esse personagem, então eu realmente, assim, eu não sei se ele viria aqui falar um recado para vocês, assim, né? Mas um recado que eu tenho para todo mundo é muito obrigado por até hoje, pelo tratamento que vocês têm comigo, pelo carinho que todo mundo tem comigo, por muita gente deixar acesa essa chama, essa história que eu criei dentro do Hopi Hari, né, por não deixar apagar isso de jeito algum. Eu faço parte realmente da história do Hopi Hari, da história dos eventos, da história de shows, assim como todos os outros artistas que passaram por lá. Nós fazemos parte, ninguém é capaz de tirar isso da gente. Então a gente agradece principalmente ao público que fazia com que os nossos dias fossem mais felizes, fazia com que a gente fosse agraciado com esse dom que Deus nos deu e a gente pudesse repassar isso para as pessoas. E eu sou muito grato a cada um de vocês que deixa essa chaminha ainda acesa e lembra do velho Dudu lá de trás, né? Que hoje já tá com o cabelo grisalho, com a barba grisalha, tô com 48 anos, com 2 filhos, a minha esposa que eu conheci aí no evento, no parque, eu conheci ela, que ela entrou em shows, e a gente formou essa família tão linda e que hoje a gente tem uma produtora, que a gente continua trabalhando com arte, que a gente continua levando alegria para criança, para adultos, para empresas. Então é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado do fundo do meu coração a todos vocês por esse carinho que vocês têm comigo, têm pelos meus personagens, por tudo que eu interpretei, por tudo que eu fiz aí no Hopi Hari, por toda essa dedicação que nós tivemos e que vocês trazem isso tudo de volta, hoje não mais com aplausos, mas sim com reconhecimento
de um trabalho que eu fiz com muito amor. Então, muito obrigado a todos vocês. Valeu por essa entrevista, foi muito desafiador, viu? Espero que vocês continuem me seguindo aí, vendo tudo que eu faço. O meu Instagram é @EduardoRobadel, tudo junto, Eduardo Robadel. E aí me sigam lá que vocês podem ver bastante coisas. Tem meu Facebook também, que tem fotos bem antigas lá dos eventos. Aí vocês podem vasculhar, perguntar o que vocês quiserem, tá certo? Muito obrigado, valeu, um beijão a todos vocês e ó, parabéns por esse vídeo que você fez aí. Você que se diz o meu grande fã, Fael. Muito obrigado mesmo de coração por esse vídeo, por eu conseguir expor tudo isso aqui para vocês, tá certo? Valeu, obrigadão, tchau!